Bom, esse é o terceiro vídeo da Ilíada com o professor José Munir Nasser e as leituras complementares para melhorar o áudio. Nesse corte, o marco inicial da história é abordado, a ira de Aquiles. Vamos saber por que, afinal de contas, ele estava tão bravo. São feitas algumas menções, as digressões do professor só enriquecem a história, né? Menções ao teatro grego, ali a peça As Troianas, que vai contar o final, né, a sequência da história da Helena e do Menelau. Também a trilogia Orestia, que vai contar o fim de Agamenon. E depois entramos na leitura do canto 1, os versos 1 a 21. Eu vou procurar dar o ritmo, né, devido. Aproveitem. Se quiserem se inscrever aí, nós vamos até o final. Vamos ver, começa quando o Aquiles, que era o mais bravo, o mais importante, o mais nobre dos guerreiros gregos. E quando eu falo grego, lembrem que eu estou sempre falando errado, né? Mas apenas por uma questão de facilidade, né? Não é isso, né? Gregos e troianos. No fundo, os gregos não eram gregos no sentido moderno da palavra. O Aquiles briga com Agamenon, porque numa daquelas incursões militares que eles fazem ali em volta de Troia, né? Porque veja, ficar 10 anos um exército ali parado, você tem que ficar 10 anos saqueando todo mundo, né? Não é assim que faz? Como é que você faz? Você vai lá, mata 5 bois, dali a uma semana mata mais 5, dali a uma semana mata outros 5, aí aproveita lá, fica com a mulher dos pastores. É uma vida absolutamente grosseira, né? E numa dessas incursões aí de saque, os gregos tomam como presa uma moça chamada Briseida, que era uma escrava, transformaram em escrava. E a Briseida era do Aquiles, mas a Briseida era muito bonita, e o Agamenon, usando as suas prerrogativas de chefe da expedição, diz que não, que a Briseida é dele. O Aquiles fica furioso e decide ir embora, né? O Aquiles decide ir embora. O Aquiles não quer mais lutar na guerra de Troia, porque ficou indignado com aquela atitude, e falou que não ficava mais lá e foi embora. Ele já tinha vindo para a guerra de Troia meio a contragosto, porque a mãe dele tinha recebido também uma profecia que dizia que o filho dela ou teria uma morte gloriosa ou iria ter uma longa vida e uma velhice medíocre. E como ela estava mais interessada num filho que durasse muito e que continuasse, né, um filho medíocre, mas um filho longevo, ela resolveu esconder o Aquiles num harém. Havia lá mandou para um parente lá, para um conhecido, que botou o menino junto com as moças, escondido no harém. E quem descobriu o estratagema depois foi o Ulisses, que era o mais esperto de todos. O Ulisses, o Odisseu, é de todos os gregos o mais esperto. Ele descobriu o estratagema, foi lá e convenceu o Heitor a vir para a guerra. Quer dizer, o Aquiles. O Aquiles, ao vir para a guerra de Troia, de algum modo já estava condenado, porque ele, na guerra, estaria mais próximo de uma vida gloriosa e curta do que de uma vida longa e medíocre, né? Na guerra, né? Muito provavelmente. Aí o Aquiles, no entanto, se desentende com Agamenon e resolve ir embora, desaparecer, voltar lá para o seu reino. E aí, então, com a ausência de Aquiles, o poder militar dos gregos diminui muito, porque ele, de fato, era um comandante extraordinário. E não só diminuiu porque ele não estava mais lá, porque também a defecção de alguém como Aquiles é um fato que destrói, né, o moral da tropa, né? Porque se o maior dos guerreiros resolve ir embora, né, tem alguma coisa, é difícil, né? Imagine um departamento comercial de uma empresa que o chefe é o primeiro que pede demissão, né? Entendeu? Os vendedores ficam assistindo um pouco inseguros assim. Então essa história que nós vamos ler, ela abrange apenas os últimos dias do cerco de Troia. E não chega nem mesmo a nos contar o que acontece depois que os gregos entram na cidade.
Todas as histórias são contadas depois na Odisseia. Então, se vocês partirem desse ponto de vista, vocês têm que olhar o seguinte, né? Quer dizer, se a história começa com o Aquiles saindo, então pode-se dizer que esta história é mais ou menos, poderia ser rebatizada como sendo a ira de Aquiles. Então, a história que nós vamos ler, que tem 50 e poucos dias apenas, começa com a ira de Aquiles e acaba com os funerais de Heitor. Então, apenas esse trechinho começa com os dois grandes heróis da história. O herói grego chamado Aquiles, cuja defecção do grupo é o início da história, e acaba com os funerais do Heitor, que é o último momento da história contada. É isso que Homero nos conta. Parece pouco em relação a 10 anos de sítio, parece. A Ilíada é completamente diferente da Odisseia. O modo como foram escritas as duas obras é completamente diferente. Completamente diferente. São duas obras muito diferentes. E elas depois terão consequências muito diferentes também. Mas a história, então, que nós vamos ler, tem esses 50 e poucos dias só, que são os dias finais do cerco a Troia, e que começa nesse momento em que o Aquiles, indignado, vai embora porque lhe usurparam a escrava Briseida. Tá certo, pessoal? Podemos começar agora? Tá? Conseguimos passar um pouquinho pelo tudo que aconteceu antes? Então lembre que tudo começa com o tal do maldito campeonato de beleza, né? Não é isso, tá? Não é isso? Tudo começa com isso, depois com o rapto da moça, rapto que seguramente é um rapto. O debate sobre se foi rapto ou não está num filme maravilhoso chamado As Troianas, de um grego chamado Michael Kakoyannis. Esse Michael Kakoyannis escreveu As Troianas, na verdade, é uma peça, né? E ele filmou, a peça também pode ser lida, de Eurípides, em que há um diálogo entre as mulheres derrotadas, as troianas, entre elas a Helena, né? em que uma querem saber o que aconteceu naquilo. Aí chega o Menelau furioso para pegar a mulher de volta e vem com o objetivo de matá-la. Na hora que ela o vê, ela tira a roupa e ele desiste automaticamente de qualquer violência que se pudesse fazer contra ela, automaticamente. E de acordo com a Odisseia, o Menelau a leva de volta para Esparta e aceita os argumentos dela de que ela foi direcionada pela deusa Afrodite, que ela não tinha culpa. Então, a versão homérica dessa história acaba inocentando Helena, muito embora não seja essa a opinião da sogra, a Écuba, né? Mulher de Príamo, mãe de Aquiles, porque as troianas viam na Helena uma mulher extremamente ardilosa e extremamente inconfiável e que usava sua beleza de modo imoral, assim. Tá certo, pessoal? Então eu vou pedir... A tradução do texto que vocês têm aí é do Carlos Alberto Nunes. Carlos Alberto Nunes é um desses tradutores da antiga, um desses velhos professores, é um helenista. Ele não só traduziu a Ilíada e a Odisseia, como traduziu todo o Platão para o português. Todo. 100% de Platão. É um sujeito, ele traduziu também, por exemplo, alguma coisa de Aristóteles, muito pouco, mas ele é um extraordinário tradutor. Claro que um livro como esse aqui, que é traduzido grego, tá? Essa é uma coisa que se precisa se dizer. Como se trata de um livro muito antigo, então é claro que o português que ele usa, sobretudo porque ele tem de fazer as rimas, né? Porque o livro é todo rimado, às vezes nos parecerá um pouco fora de moda. Há muitas palavras que não são muito conhecidas, eu de vez em quando interfiro explicando uma ou outra, tá? Para que vocês não tenham nenhum risco de não terem entendido. Então eu vou ler aqui aquela introdução, se vocês permitirem. Então, Ilíada de Homero. Os acontecimentos narrados na Ilíada cobrem apenas 51 dias durante o 9º ano do cerco de uma coalizão de cidades gregas ao reino de Troia. As hostilidades haviam começado 9 anos antes por causa do rapto. Lembra que esse rapto sempre é um pouco polêmico, né? Que aqui é uma dúvida sobre se houve ou não houve rapto. Houve o rapto por Paris, um dos filhos dos reis de Troia, Príamo e Écuba, da bela Helena, mulher de Menelau, rei de Esparta, agora
um dos generais comandando as forças gregas. O maior de todos os generais é irmão dele, que é o Agamenon. Depois, quando o Agamenon volta para casa, descobre, diferentemente do Ulisses, que a mulher dele, a Clitemnestra, havia casado com outro fulano chamado Egisto. E o Egisto e a mulher matam o Agamenon. O Agamenon tem dois filhos, tem o Orestes e tem a Electra, que a Ifigênia, aquela outra, morreu, lembra? A mulher, na verdade, mata o marido porque ela já estava muito chateada com aquele negócio da morte da Ifigênia. Essa que é a verdade, ela já estava muito mal com o marido desde então. E aí, então, o Orestes faz a vingança do pai, e a peça que conta isso são três peças do Sófocles, chamada Orestia, que são consideradas as mais perfeitas peças de teatro já feitas no mundo. A trilogia Orestia, que conta os acontecimentos na volta do Agamenon. Então, o Agamenon era irmão do Menelau e é o principal comandante dos gregos. É isso? A expressão Ilíada é derivada de Ilion, nome da cidade central do reino de Troia, dirigido por Príamo. Na prática, usa-se Ilion ou Troia indiferentemente. O poema épico, o mais célebre do dito ciclo troiano, teria sido composto por Homero, vate misterioso, de que a tradição diz ter sido servo. Então, vocês estão confiantes para começar? Nós não vamos poder ler todo o resumo, não vamos ter tempo, mas vamos ler aí as partes principais. Tá certo? Alguma dúvida? Está muito abstrato isso? Ou parece assim tão real quanto a novela de ontem à noite? Tá? Muito bem. Alguém tem alguma dúvida? Não tem constrangimento. Perguntem, por favor. Podemos começar? Eu queria que vocês não deixassem de entender tudo. Então vamos lá. O texto é contado em verso, né? Como se fosse um cantor. Na prática, quando isso era cantado lá, não era lido, era cantado na Grécia, era cantado mesmo. Então chegava um sujeito na praça e dizia assim: canta-me, ó cólera, ó Deus, a funesta de Aquiles pelida, coisas assim desse gênero. Não era recitado, era cantado mesmo, um sujeito que se acompanhava de algum instrumento musical. E isso era o que as pessoas então sentavam em volta para ouvir essas histórias maravilhosas dos acontecimentos ligados à grande guerra de Ilion, guerra de Troia. O mais importante acontecimento histórico na formação do helenismo, né, na formação da mentalidade e do espírito grego, que, de certo modo, influenciou o mundo tão profundamente que nós estamos aqui hoje, 3.400 anos depois, lendo as histórias da guerra de Troia. Não é isso, né? Nós estamos aqui até hoje prestando atenção nisso. Então, todos preparados? Canto 1. A peste e a ira. Invocação às musas. Crises, sacerdote de Apolo, vem ao campo dos gregos para recuperar sua filha, que era escrava de Agamenon. Não o conseguindo, e sendo até insultado pelo rei, pede a Apolo para ser vingado. Uma peste é então enviada a toda a tropa grega. Aquiles convoca a assembleia e Calcante, um adivinho, revela a causa da peste e indica o remédio: devolver a filha de Crises. Ocorre uma briga entre Agamenon e Aquiles. Agamenon devolve Criseide, mas leva Briseide, a escrava de Aquiles. Este, irado contra o ultraje, sai da guerra de Troia. Tétis, sua mãe, a seu pedido, vai até Zeus para pedir que os gregos saiam perdedores na guerra, para que todos vejam a falta que Aquiles faz. Zeus concede a Tétis que os troianos saiam vencedores. Ocorre uma briga entre Hera e Zeus sobre o destino da guerra. Hera é mulher de Zeus, tá? Hera e Zeus são marido e mulher. Zeus é um sujeito que tem assim uma quantidade incrivelmente grande de casos, portanto é um sujeito incontrolável, e a Hera fica o tempo todo fazendo gestões para impedir que o marido tenha casos. Então é essa mais ou menos a atividade central desses dois, da Hera e de Zeus. Então, como eles haviam sequestrado a filha, a Criseide, então
e por causa disso os deuses mandaram uma peste, então tinham que devolver a Criseide. Como o Agamenon não queria ficar sem escrava, ele pega a Briseide do Aquiles, porque ele era o chefe. E o Aquiles, então, irritado com esse desaforo, resolve sair da guerra. E a mãe de Aquiles, que é Tétis é uma ninfa, né? Tétis é uma ninfa do mar. A Tétis, então, pede a Zeus que, para ajudar a vingar o filho, que ele dê o poder aos troianos. Isso é muito importante, porque vocês repararão que durante o tempo todo dessa encrenca, os deuses e os homens lutam juntos o tempo todo, até mesmo no campo de batalha. De repente tem lá uma batalha e tem lá uns Zeus dando espadadas no outro lado. Então há uma divisão dos deuses em dois grupos, um pró-Troia e outro pró-gregos. E a razão pela qual os dois grupos se dividem são as mais fúteis do mundo, entendeu? É assim, o Netuno, o Netuno é o rei dos mares, né? Só para vocês terem uma pequena ideia, os três deuses mais importantes são Hades, que habita o subterrâneo. Hades é o rei do inferno, né? Há o deus dos mares, que se chama Poseidon ou Netuno. Netuno é como os romanos chamam o Poseidon ou Posido. Posido é como o tradutor aqui usa, que parece ser o mais certo mesmo. E os céus são dominados por Zeus. Então esses três são irmãos. São irmãos e têm, em princípio, o mesmo nível de hierarquia. Zeus nos céus, Posido nos mares e Hades no subsolo. A terra, a superfície da terra é dividida igualmente entre os três. Então esses três deuses aí são os que mandam mais. Eles são irmãos, mas os Zeus tem uma predominância maior, porque Zeus está no alto, né? Então Zeus acaba mandando mais que os outros dois, mas eles são irmãos e vivem então irritados, porque Zeus é um pouco prepotente. Reparem que não há nenhuma semelhança entre esses deuses gregos e o nosso Deus cristão, por exemplo. Porque o nosso Deus cristão é visto por nós como sendo um sujeito bom, um sujeito onipotente, e esses deuses aqui não só fazem misérias o tempo todo, como são capazes de fazer qualquer coisa que você possa julgar imoral para um ser humano, como vivem em conspirações uns contra os outros, de modo que o seu poder é sempre um poder limitado e precário. Mesmo o poder de Zeus é um poder precário. Deus não tem plenos poderes. Tanto é que o Prometeu acorrentado, que nós já vimos aqui rapidamente em um determinado momento, é capaz de fazer chantagens enormes com Zeus, porque ele sabe coisas que Zeus não sabe. Então é isso que é preciso compreender, que os deuses gregos são uns pilantras, malandros, estelionatários, vigaristas, safados, né? São mais ou menos como os seres humanos. Eles também fazem coisas muito boas. Você está descrevendo Brasília. Muito parecido. Hoje Brasília está um pouco abaixo já disso, né? Então, acho que não estou de bom. Se estiver de bom humor, eu até compararia com Brasília. Mas o que eu queria que vocês compreendessem é que os deuses metem-se na briga o tempo todo, e por razões as mais fúteis que vocês possam imaginar. Então vocês verão isso. Então agora começa sempre que tem em itálico, cópia da tradução do Carlos Alberto Nunes. Então vamos ver agora um pequeno pedacinho, que é bem como começa a Ilíada. A primeira frase é essa: cante-me a cólera, ó deusa, funesta de Aquiles Pelida. Quem é Pelida? Pelida é o nome do Aquiles, porque o pai dele, o pai de Aquiles, Aquiles é filha de uma ninfa chamada Tétis com Zeus, mas como Zeus fazia isso também, né? Ficava tendo filhos com todo mundo, filhos com outras deusas, então esses filhos são deuses, e filhos com as mulheres mortais, e esses filhos não são deuses. Só que quando Zeus tem filhos com mulheres mortais, ele inventa um pai postiço, para não ficar chato. Então o pai postiço de Aquiles chama-se Peleu, e os gregos então o chamam de Pelida porque é filho de Peleu. É uma maneira de fazer o patronímico, né? Pelida é filho de Peleu. Então, de modo geral, mesmo quando alguém é filho de Zeus, tem um pai, que é um pai assim de aluguel, um pai postiço na terra. Alguém que assume a responsabilidade de criar a criança. Canta-me a cólera, ó deusa funesta de Aquiles Pelida, causa que foi dos aquivos sofrerem trabalho sem conta,
e de baixarem ao Hades as almas de heróis numerosos, e esclarecidos ficando eles próprios aos cães atirados, e como pasto das aves. Então, a fúria de Aquiles é a causa da morte de muitos gregos, né? Tá vendo? É isso que ele está dizendo, né? Porque o Aquiles se retirando da luta permitiu que os gregos fossem mortos. Cumpriu-se de Zeus o desígnio, desde o princípio em que os dois em discórdia ficaram cindidos, o de Atreu filho, senhor de guerreiros, e Aquileu divino. Qual dentre os deuses eternos foi causa de que eles brigassem? O que de Zeus e de Leto nasceu, que com rei agastado peste lançou destruidora no exército. O povo morria por ter o atrida Agamenon a Crises primeiro ultrajado, o sacerdote. O Agamenon chama-se Atrida porque o pai dele chama-se Atreu. Então o Agamenon é o Atrida. Então ele está explicando a briga entre o Agamenon e o Aquiles, tá? É isso que ele está fazendo aqui. Estiviera até as céleres naus dos Aquivos, súplice a filha reaver, infinito resgate trazia, tendo nas mãos as insígnias de Apolo, frecheiro infalível. No cetro douro enroladas, implora aos Aquivos presentes, sem exceção, mas mormente aos Atridas que povos conduzem. Atrida aí é só o Agamenon e o Menelau. Por que o velhinho vem buscar a filha? Porque o velhinho é sacerdote do templo de Apolo. Então o Apolo é Deus. Então o velhinho falou assim: olha, vocês por favor devolvam a minha filha, a Criseides. Como esse pessoal não está querendo fazer exceção, dizem que não. O que ele faz? Ele vai lá para o templo, reclama para Apolo, dizendo: olha só a desgraça que fizeram comigo, o desaforo. E Apolo manda uma peste para dizimar os gregos. E essa peste só é resolvida quando finalmente devolvem a Criseides para o pai. E aí então, porque o Agamenon não queria ficar sem mulher, é que ele pega a Briseides, que era a mulher do Aquiles, para ele. E é por isso que o Aquiles resolve deixar as forças gregas. Filhos de Atreu e vós outros, Aquivos de grevas bem feitas, tem-vos os deuses do Olimpo poderdes destruir as muralhas da alta cidade de Príamo, e após retornardes a casa, minha filha, cedei-me aceitando o resgate condigno, e Febo Apolo, nascido de Zeus reverentes, mostrai-vos. Mostrem-se referentes a Apolo, porque atendendo ao seu sacerdote, que é ele, vocês estarão fazendo uma homenagem a Febo Apolo, que é o nome de Apolo. Então é desse jeito que é contada a história. Esse jeito é maravilhoso. No começo parece um pouco difícil de entender, mas depois que você pega o jeito da poesia, você não consegue mais parar de ler isso, porque é absolutamente encantador o jeito como essa história é contada, com imagens, com simbologia. O único problema, no primeiro momento, é que a gente não domina esses nomes. Esse é o problema desses livros muito antigos, porque até o século XIII, XIV, todo mundo sabia quem é Atreu, quem é Apolo. Hoje, você para encontrar alguém que saiba a mitologia, olha, assim jovem, eu só conheço o Mateus, que é um menino que estuda a mitologia assim com fervor. Mas é muito raro encontrar um jovem que tenha ideia de quem seja, por exemplo, Hera, Palas Athor. Isso tudo saiu meio da moda. Você tirou essas criaturas, essas personagens do imaginário coletivo e colocou a Sandy Júnior, o Tiririca, Flávio Cavalcante, essas coisas, tá? Entendeu? Aquele do relógio, né? O Luciano Huck. Então é um pouco difícil de entender, porque às vezes, imagine que vocês conhecessem essas personagens, vocês leriam isso aqui com o pé nas costas. Então demora um pouquinho, eu vou tentando aqui ajudar a gente não perder de vista a estrutura da história, tá? Você não entendeu, por favor, me interrompa que eu explico de novo. Eu adoro explicar coisas, eu sou professor como a tia Cleusa, os professores adoram explicar coisas.
Tem nada pior que um professor ele perguntar, alguém não tem uma pergunta e ninguém perguntar nada. É horrível. É uma sensação assim de vazio existencial enorme, assim, como se houvesse um buraco que abrisse debaixo dos seus pés. Não faço isso comigo. Então, finalmente entramos na leitura da Ilíada. No próximo vídeo, canto 2, um teste de fidelidade que Agamenon vai fazer com seus homens. Estão pensando em voltar para casa e a deusa Atena vai intervir, inspirar Odisseu para mobilizar novamente os gregos para a batalha. Inscrevam-se, que segue o baile. Um abraço.